Ok, então vamos continuar. Eu quero dar exemplos de como aplicar esse teorema aqui. Ok. Certo? Então eu vou pegar exemplos começando com casos bem simples. Mais tarde a gente vai fazer isso com funções bem mais complicadas na sessão sobre o estudo de funções. E vamos começar com a função que eu já dei um exemplo lá em cima, função x2. Então, vamos supor que eu nunca vi o gráfico dessa função e tentar usar o teorema. Então eu quero determinar a variação dessa função x2, quer dizer, achar os intervalos onde ela cresce ou decresce. Então eu sei que por um intervalo i dado, eu vou poder relacionar a variação de f ao sinal da sua derivada. Então eu preciso calcular a derivada da minha função, isso eu sei fazer, e depois determinar o sinal da derivada para concluir sobre a variação de f. Então eu vou fazer o que se chama uma tabela de variação. Então o que é o sinal da função 2x? É muito fácil. É o seguinte, se eu variar x, vai ter uma mudança de sinal em zero. Se x for maior do que zero, 2x vai ser positivo. Se x for menor do que zero, 2x vai ser negativo. Ok? Então, eu sei que aqui a derivada é negativa e aqui a derivada é positiva. Ok? Então, eu vou usar agora o meu teorema e concluir que a variação de f é a seguinte: quando a derivada é negativa, o teorema me diz que no intervalo, o intervalo entre menos infinito e zero, a função f decresce. Então eu vou simplesmente colocar uma flecha para baixo para indicar que a função decresce. Ok? E quando a derivada é positiva, por outro lado, a função cresce. Certo? Então é claro que eu sei, muito bem, eu já fiz o desenho no primeiro exemplo do vídeo anterior, e que isso aqui eu estou vendo analiticamente o que eu já sabia geometricamente. Importante que fazer coisas analíticas é fazer cálculo. Então as contas que eu sei fazer para derivar e estudar sinal vão agora me dar várias outras informações sobre o gráfico da função. Eu lembro que um dos nossos objetivos é poder montar um gráfico de uma função sem um computador. Vamos dar um outro exemplo de uma função, uma potência. Eu vou continuar com umas potências simples. Vou fazer a mesma coisa com a função x3. Se eu derivar a função x3, vou obter 3x². Vamos estudar o sinal de f', que é a função 3x2, mas isso aqui é sempre positivo. Ok? Então tem um lugar, é verdade, é zero, onde a derivada é zero. Ok? Mas se não, ela é sempre positiva, porque é a função x2. Então, a partir disso, eu posso deduzir a variação de f, é que ela é uma função sempre positiva. Ok? Então, é verdade, eu lembro, a gente montou já o gráfico da função x3. Ok, é uma função que faz assim. Então eu montei esse gráfico várias vezes.
ok? E eu tinha colocado aqui perto da origem, eu tinha colocado sempre essa parte horizontal, quer dizer, não horizontal, mas quase horizontal. E agora a gente entende por quê. É por causa desse zero aqui, tá? Já que f' de 0 é 3 vezes 0 ao quadrado, que é 0, tá? A gente observa aqui, a gente sabe agora por que a tangência, a função x3 na origem, ela tangencia o eixo x, ok? Então eu podia aqui fazer talvez o esboço da derivada bem embaixo, exatamente de baixo, okay? Que é a função 3x2, que é alguma coisa assim, okay? E já que essa função aqui sempre toma valores positivos, qualquer que seja o x, isso implica que a inclinação de qualquer reta tangente aqui é positiva, que implica que essa função f, ela sempre cresce. Muito bem. Vamos ver um outro exemplo? O exemplo 3 vai ser a função 1 sobre x. Então, a função 1 sobre x, claro que ela tem um problema em zero, então eu vou excluir o x igual a zero. Nós vamos calcular a sua derivada. A gente já fez, que é a mesma coisa que a derivada de x elevado a menos 1, que é menos x elevado a menos 2, que é menos 1 sobre x2. Então o sinal disso é fácil de estudar também, porque quando x é diferente de 0, 1 sobre x2 vai ser sempre positivo. Então, é claro que eu vou ter que colocar uma bolinha em 0 para indicar que em 0 nem a função nem a sua derivada são definidas, mas o sinal é sempre negativo, que é menos um número positivo, ok? A variação de f é a seguinte, ela sempre decresce. Okay? Tem essa parte proibida aqui, que a gente já sabia. A gente montou o gráfico de 1 sobre x, pensando mais em o que acontece com o x grande. Tem uma assíntota horizontal, tem uma assíntota vertical aqui, então a gente tinha montado assim. Mas agora, em termos de variação, a gente vê muito bem que essa função aqui decresce nesse intervalo e decresce nesse intervalo. Então, entre menos infinito e 0, e decresce também entre 0 e mais infinito. Vou fazer uma pequena observação. Eu tenho que ser preciso e falar isso e isso. Porque se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, aqui eu tenho f de x que é menor do que f de y. Ok? Mas isso não quer dizer que a função cresce no intervalo x, y. Por quê? Porque eu lembro a vocês, para poder relacionar a derivada da função com a sua variação, o teorema meu lá, ele supõe que a função tem que ser derivável em qualquer ponto entre os dois pontos. E entre esse x e esse y tem origem, onde a derivada não é definida. Então o teorema não se aplica. Logo, no intervalo entre, digamos, menos 1 e 1, okay, eu não posso falar da função ser decrescente ou crescente, porque eu preciso separar nos intervalos onde a função é bem definida. Ok. Perfeito. Então tudo que eu estou fazendo aqui
pode ser visto no exercício 5.16, tá? Mas eu vou fazer um exemplo agora que é descrito na apostila também, o exemplo 5.17, que é o seguinte, um pouco mais complicado, uma função formada em um polinômio x, em dois termos, um termo de ordem 3 e um termo de ordem 1. Vou fazer a mesma coisa, se eu derivar esse polinômio, é derivada de uma diferença, mas a regra de derivação diz que eu posso derivar o primeiro menos derivar o segundo. A derivada de x3 é 3x2, sobre 3 vai sobrar um x2 menos 1. Derivada de x é menos 1. Okay. Então o sinal da derivada, isso é o que a gente fazia no capítulo de fundamentos, o sinal de um polinômio de grau 2, eu não vou refazer tudo aqui, muito elementar, mas vai ter uma mudança de sinal em menos 1 e em 1, o que é a função x2 menos 1, derivada de f, é positiva nesses intervalos e negativa nesse intervalo aqui. Ela vale 0 nos pontos menos 1 e 1. Ok? Então, a partir disso, eu vou deduzir a variação de f. A função f é crescente nesse intervalo, decrescente nesse intervalo e crescente de novo nesse intervalo. Ok? Uma informação interessante. E aqui eu vejo que a função x3 sobre 3 menos x, ela é derivável em todo ponto. Em particular, nesse ponto menos 1, ela é derivável e sua derivada é 0. Então, provavelmente que vai ser um ponto de tangência horizontal. Então, se uma função cresce, atinge um ponto de tangência horizontal para depois decrescer, é provável, isso a gente vai voltar depois, que ela atinge o máximo local aqui. Vai ver no gráfico daqui a pouco. E no ponto 1, parece que se ela decresce, atinge um ponto onde a sua derivada é 0 e cresce de novo depois, e provavelmente que ela vai atingir uma espécie de mínimo nesse ponto. A gente vai falar mais de máximo e mínimo local depois. Ok? Mas a impressão é que essa função tem que ter um gráfico que faz assim. Ok? Sem ser muito preciso, eu vou esboçar o gráfico agora com o programa, mas eu posso, bom, a partir dessa pequena análise, eu já vejo que o gráfico tem que ter uma forma mais ou menos parecida com essa. Então vamos rapidamente montar o gráfico, vou pegar essa função, esse programa, eu peço para eu esboçar a função x3 sobre 3 menos x, e eu tenho isso. Okay? Eu vejo aqui muito bem os valores onde a variação muda. Então, antes do ponto menos 1, a função cresce, tá? Até chegar nesse ponto aqui, que é aquele máximo local que a gente descreveu. A partir de menos 1, ela começa a decrescer. Ela chega num ponto mínimo em 1, em x igual a 1, e depois começa a crescer de novo. Se olhar de um pouco mais longe essa função, eu vejo realmente o que eu tinha previsto anteriormente. Okay? Depois ela cresce muito rápido lá para cima, ou decresce muito rápido lá para baixo. Mas enfim, a gente vê que com a derivada já deu para extrair uma informação interessante que foi confirmada pelo gráfico, usando o computador. Ok. Então, o último exemplo que eu vou dar é da função seno. Okay. Derivada da função seno cosseno. E o que é o sinal? Eu vou, para simplificar, eu vou restringir ao intervalo 0,2π. Eu sei que essa função seno é contínua, é periódica,
Então eu posso depois, o que eu vou aprender no intervalo 0 do π, eu posso depois estender a reta inteira, se eu quiser. Ok? Mas o que é o sinal do cosseno? Então eu não vou montar a tabela de variações, eu vou fazer um esboço. Okay? E só verificar essas coisas que eu já sei. Okay? Então, entre 0 e 2π, aqui eu tenho π sobre 2 e aqui 3π sobre 2. Então o gráfico do seno eu já sei, mas eu vou montar ele de novo. Então a função em 0 vale 0, cresce até 1, em π chega em 0, em 3π sobre 2 em menos 1, 2π volta para 0. Depois tudo recomeça. Tá? Mas eu estou restringindo o meu estudo a intervalo 0 até 2π. Vou montar o gráfico da derivada bem embaixo. No mesmo intervalo. Então, eu vou respeitar a posição desses pontos aqui. Okay. O que o cosseno faz? Ele começa em 1, ele decresce para atingir 0 em π sobre 2, em π ele vale menos 1, depois começa a crescer de novo, vai voltar para 1 em 2π. Ok, então vou completar com isso aqui. Ok, de novo, eu lembro que eu quero relacionar o sinal da derivada com a variação da função. Então eu vou aqui fazer umas observações a respeito do sinal do cosseno aqui embaixo e da variação do seno em cima. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo que nesse intervalo o cosseno é uma função positiva. Okay? Todos os valores aqui do cosseno são positivos. Então, a partir disso, com o meu teorema, eu concluo que a função original f cresce. Certo? Agora, nesse intervalo aqui, o cosseno é negativo. Então, eu vejo aqui que entre π sobre 2 e 3π sobre 2, a função seno decresce. E finalmente, entre 3π sobre 2 e 2π, o cosseno toma de novo valores positivos. Então, a derivada de f aqui é positiva, que é de novo o fato de do seno crescer para chegar em 0 aqui. Então isso tudo pode ser colocado numa tabela de variações, mas eu vou deixar assim graficamente, talvez pode ser que ajude. Só terminar com o último exemplo, que é interessante. Uma função que aparece muito em probabilidade estatística, a função é elevado a menos x2 sobre 2. Quem que é a derivada dessa função? Vai ser a regra da cadeia. Então vou ter que derivar o que tem aqui em cima, a derivada interna, que vai me dar menos x vezes elevado a menos x2 sobre 2. Ok? Então, sinal de f', qual é? Então, f' contém dois pedaços. Tem esse pedaço que é uma exponencial de elevado a menos x2 sobre 2, mas uma exponencial é sempre uma coisa positiva. Okay? Então, quem vai mandar para o sinal, para determinar o sinal da derivada, vai ser esse x aqui. E como eu tenho menos, o sinal vai ser o seguinte: ele vai ser positivo quando x é negativo
negativo quando x é positivo, certo? Isso implica que a variação de f vai ser a seguinte: a função f cresce antes de zero e decresce depois de zero. Então, para montar o gráfico, eu podia fazer calcular uns pequenos limites. Por exemplo, no infinito, a função f de x, quando x tende a mais infinito, e elevado a menos x2, x2 vai tender a mais infinito, então e elevado a menos número grande vai me dar zero, e em menos infinito também, por causa desse quadrado, e elevado a menos número grande ao quadrado vai me dar zero também. Ok? E, bom, eu podia calcular, por exemplo, f de zero, que f de zero elevado a zero é 1. Então, só com essas informações, que é a variação e esses dois limites e o valor em zero, eu podia também adicionar uma outra propriedade, é que f é uma função sempre positiva, tá? Porque e elevado a qualquer coisa é sempre um número positivo. Agora, com essas informações, observe que não tem 1000 possibilidades para minha função. Ok? O que a gente sabe a respeito dessa função? Aqui, em zero ela vale 1. Em mais infinito ela tende a zero. Em menos infinito também. E ela é sempre positiva. Okay? Então, em mais infinito ela tem que ficar perto do eixo x. Em menos infinito ficar perto do eixo y. E, importante aqui também, o estudo da variação mostra que ela cresce antes de zero e decresce antes de zero. Então, para vir aqui de uma região perto do eixo x, chegar a ter 1 só crescendo, só tem um jeito. Também vou colocar que aqui tem um máximo local, porque a derivada aqui em zero, podia adicionar essa informação. Olha, essa derivada aqui em zero, esse x vai me dar zero. Então tem uma tangência horizontal aqui em zero. E depois é uma função que decresce, ok? Decresce quando x é positivo e tende a zero no infinito. Na verdade, eu podia ter usado o fato dessa função ser par para observar que aqui o eixo y é o eixo de simetria. Ok? O que eu quis dizer com esse exemplo aqui é que somente a partir do estudo do sinal da derivada e de alguns limites, de propriedades básicas, eu montei um gráfico que é quase exato. Posso também voltar aqui. Vamos calcular a exponencial de menos x2 sobre 2, montar o gráfico, é o que a gente vê. Okay? Essa função, muito usada em probabilidade e estatística, o que se chama o teorema central do limite, tem essa cara. Okay? Então, esses são os exemplos. Tem na apostila o exercício 5.28, que é muito importante para entender e aplicar esse teorema que relaciona o sinal da derivada à variação de f.